Bom dia, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus por mais esse momento que estamos aqui para aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas, continuar o nosso estudo sobre os rudimentos da fé. E então agradecemos a Deus pela oportunidade que temos de poder meditar em alguns assuntos aqui concernentes à salvação, né? Estamos falando nos últimos 2 finais de semana que tivemos EBD, falamos de alguns pontos e hoje nós vamos continuar falando a respeito dos rudimentos da fé, ordem da salvação. Antes de começar, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, te agradecemos por essa manhã que estamos aqui e bendizemos a Ti por Sua graça, bondade e misericórdia. Que o Senhor, Deus amado, possa nos conduzir, nos ajudar, para que possamos aprender, crescer e amar ao Senhor ainda mais, viver em santidade e almejar, Deus amado, uma vida reta que glorifique o Seu nome. Senhor nosso Deus, desvenda os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da Sua lei. Ó Deus, que possamos crescer em graça e em conhecimento diante do Senhor. E pedimos a Ti, Deus amado, que nos ajude para que como igreja possamos glorificar o Seu nome. Que o Senhor, Deus amado, possa nos dar graça e que possamos nos aprofundar no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos continuar falando sobre os rudimentos da fé, passando para o próximo slide. Nós já passamos por eleição. Basicamente ali definimos que eleição é aquilo que Deus faz na eternidade, escolhendo aqueles que Ele há de salvar no decurso da história da humanidade. Falamos também sobre o chamado, onde nós procuramos fazer uma distinção, ainda que rápida ali, do chamado, do que é chamado geral, e do chamado eficaz, do chamado interno. E hoje nós vamos falar sobre regeneração. Passando para o próximo slide aí, a ideia é passar por esses 3 tópicos aí. Conceito bíblico de regeneração, vamos tentar definir, olhando para alguns textos da Bíblia, o que é regeneração. Nós vamos falar da importância da regeneração, então nós vamos olhar para um texto específico das Escrituras, basicamente o que Jesus está ali conversando com Nicodemos em João capítulo 3, e depois vamos falar da necessidade do novo nascimento, onde eu vou procurar aqui trazer o que nós éramos e aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Na aula de hoje, meus irmãos, em algumas coisas pode ser que eu vá parecer repetitivo, vai ser aquela aula em que nós vamos fazer como se fosse um serrote, nós vamos ir e voltar. Então algumas coisas vão se cruzar. Alguns assuntos que nós já estamos falando, eles vão aparecer em algum determinado momento, mas é porque está tudo interligado aqui, é uma crescente, por assim dizer. Então, não estranhe, mas a gente vai passar por alguns momentos aqui que vai parecer repetitivo, mas vamos tentar aqui fazer alguma distinção para que fique claro aos irmãos, e na medida que nós formos avançando, se você tiver alguma dúvida, você pode levantar sua mão e nós damos a oportunidade para você perguntar e a gente tentar responder. Então vamos lá. Próximo slide aí, então nós vamos tentar definir o que seria esse conceito de regeneração. E vamos olhar primeiro para esses 2 textos aí. Um é Mateus 19, 28 e o outro vai ser Tito 3,5. Mateus 19, 28, Jesus vai usar a palavra regeneração para falar desse texto aí. Se você quiser abrir a sua Bíblia, eu aguardo para a gente ler junto esse texto. Mateus capítulo 19, versículo 28. Jesus, ele diz assim, conforme está aí nas Escrituras Sagradas. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos. Então esse texto de Mateus 19, 28, Jesus está usando a palavra regeneração
mas ele está se referindo à restauração do cosmos. Então, todas as presentes condições que hoje nós vivemos desse lado da eternidade, as corrupções que nós vemos, que permeia toda a criação, no tempo em que o Senhor voltar, quando o seu reino for estabelecido para sempre, o cosmos será renovado, essa corrupção será removida. Tudo aquilo que de alguma forma mancha a criação, aquilo que Deus fez no começo de todas as coisas, será removido. Então, o cosmos, por assim dizer, passará por uma renovação. Será algo que o Senhor usará o seu poder para renovar todas as coisas. Então, quando Jesus usa essa palavra regeneração nesse texto de Mateus 19, 28, Jesus está se referindo à restauração do cosmos. E o outro texto, que aí agora é Paulo que vai usar a palavra regeneração, ou vai trazer o conceito de regeneração, aparece aí em Tito capítulo 3, versículo 5, que está escrito aí: Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, nesse texto que Paulo usa a palavra regenerador, também carrega em si o conceito de regeneração. E nesse texto, Paulo está trabalhando a questão da obra de vivificação que é realizada pelo Senhor na vida do eleito. Então, a palavra regeneração no grego é uma palavra meio estranha, palingenésia. Tem um gênese aqui, um radical, por assim dizer, daquilo que nós lemos no começo, no primeiro livro da Bíblia. Então, essa ação, essa regeneração aponta para a ação divina, pelo qual Deus vai usar o seu poder para produzir uma nova vida, para trazer uma nova vida àquele que está morto. Então, em resumo, regenerar significa gerar de novo. Essa regeneração, ela não acontece por vontade humana, mas é um ato do Senhor, por meio do Espírito Santo, na vida das pessoas, para que elas então tenham vida com Deus novamente, vida espiritual. Nas Escrituras, nós temos outros textos que vai também expandir essa questão da regeneração, o novo nascimento, por assim dizer. Por exemplo, no Evangelho de João 3,3, Jesus diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Paulo, em 2 Coríntios 5,17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. No Antigo Testamento também temos o conceito de regeneração. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz: Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então nós vemos que, só alguns textos aqui para mostrar para os irmãos que o conceito de regeneração ele está presente praticamente em todas as Escrituras. Nós vemos a ação de Deus em regenerar, em dar vida àquele que está morto. Aí eu coloco no próximo slide uma definição que o B.B. Warfield expressa, que traz para nós aí o que seria bem esse conceito de regeneração, olhando para as Escrituras Sagradas. Ele fala o seguinte: uma radical e completa transformação operada na alma pelo Espírito Santo, em virtude da qual nos tornamos novos homens, não mais conformados com este mundo, mas antes em santidade e conhecimento da verdade, criados segundo a imagem de Deus. E aí ele coloca algumas referências bíblicas sobre o que ele está falando. Então, a regeneração, ela não acontece nas águas do batismo, como muitos podem afirmar. O batismo, nós sabemos e praticamos aqui na igreja, é a pública profissão de fé de uma pessoa que agora ela passou pela regeneração, ela recebeu vida do Senhor antes de ser batizada. A regeneração não é a santificação, mas a partir da regeneração a pessoa ela almeja então uma vida de santidade. A regeneração não acontece também por vontade humana, é um ato totalmente divino, em que a pessoa que está ali nesse processo, ela é totalmente passiva, ela somente recebe. Os textos de João 3,3 diz que o novo nascimento é algo novo, é algo do Espírito Santo, e não da carne, como está aí em João 3, dos versículos 5 a 6.
é algo que vem de Deus e não do homem, como está escrito em 1 João 2,29. Então as Escrituras, além de falar da regeneração, que é a vida que o Senhor nos dá por meio do seu Espírito, a Bíblia também mostra que não é algo que o homem faz por sua vontade humana, é algo que o próprio Deus realiza nessa pessoa, e essa pessoa ela é totalmente passiva nesse processo de regeneração. Então esses textos aqui mostram que o homem não tem autonomia, ele não tem condições de se regenerar, ele não coopera com a salvação. Pelo contrário, ele está apenas recebendo o que o Senhor faz na vida dele. A regeneração ela vem antes do arrependimento e fé, e não o contrário. É preciso lembrar que as Escrituras Sagradas apontam para o fato de que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e nesse estado de morte, nós não tínhamos condições de nos arrepender e ter fé no Senhor por nossa própria vontade, estávamos mortos. Nessa condição de sem vida, de ter um coração morto, não é possível se arrepender e ter fé, porque a gente nem, na nossa consciência, nem havia essa realidade de reino de Deus, uma vida em que nos aponta para uma vida eterna. Então, como nós vamos nos arrepender para algo que não é claro para nós? Então, um coração morto, ele não pulsa para uma vida que ele não conhece. Então ele precisa receber uma animação, se assim a gente pode dizer, falando de uma forma bem simplória. Portanto, nós precisamos receber primeiro a vida, precisamos ser regenerados, precisamos receber essa vida do Senhor, para que então a gente possa arrepender e ter fé. Meus irmãos, a gente está falando desses conceitos aqui, né? A gente vai falando como se fosse uma escadinha, mas isso aqui acontece de uma forma muito rápida. Tá? Isso daqui é algo muito imediato e algo que o Senhor realiza na vida daquele que Ele salva. Então, a partir da regeneração, então, a gente pode responder ao Senhor se arrependendo e tendo fé, uma vez que, a partir do momento que nós temos vida, essa vida que o Senhor nos dá, conseguimos, então, ter a plena, ou a visão, ou uma compreensão inicial daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, daquilo que o Senhor realizou no tempo que ele esteve aqui na terra. Então, regeneração aponta para algo novo, um novo nascimento. O novo nascimento não é apenas uma alteração ou uma adição que o Senhor realiza nas faculdades humanas. Por exemplo, não foi inserido algo novo naquilo que já existia no homem. Pelo contrário, o novo nascimento é uma mudança drástica que o Senhor realiza na vida daquele que está sendo transformado. É onde ele recebe uma vida espiritual que ele não tinha. Então ali ele se rende a Cristo e ele se coloca então ele é posto sob a liderança do Espírito Santo. E aí ele passa a ter vida com Deus que ele não tinha antes da regeneração. João capítulo 1, os versos 12 e 13 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esse texto, ele expõe para nós o que nós temos falado até aqui. Receber a Cristo, receber o poder para ser feito filho de Deus, para crer em Cristo, tudo isso só é possível se a pessoa ela nasce de novo, ela é regenerada. Sem isso, ela não vai conseguir receber Cristo, ela não vai ter o poder de ser feito filho de Deus e ela não vai crer no Senhor. O novo nascimento que precisamos receber para ter vida, essa vida com Deus, ele vem do alto, ele não vem da terra, não é um nascimento físico, é algo que o próprio Deus realiza em nós por meio do seu Espírito, aplicando a obra que Cristo fez em nossas vidas. Então, basicamente, regeneração é algo que o Senhor realiza, em que o ser humano, em que o homem, em que a mulher, ele somente é um agente passivo ali, em que ele está recebendo essa obra que o Senhor está realizando na sua vida, dando a ele essa vida que ele não tinha, então, para que ele consiga responder ao Senhor, se arrependendo e tendo fé em Cristo Jesus. Então, é algo operado pelo Senhor na vida daquele que ele está salvando, na vida daquele que ele está regenerando. Alguma pergunta até aqui, meus irmãos?
Se os irmãos quiserem complementar também, fiquem à vontade. Que aí a gente passa para a importância da regeneração. Alguma dúvida, alguma questão, alguma complementação? Ficou claro? Se os irmãos tiverem dúvida do que nós estamos falando aqui, não deixe de perguntar para nós. As dúvidas são importantes para que a gente possa responder, né, e crescer também com elas. Então vamos dar seguimento, nós vamos falar agora sobre a importância da regeneração. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 1 até o versículo 8. Esse texto ele é bem conhecido. O pastor Norival já pregou esse texto aqui, já passou por ele faz tempo. E hoje nós vamos pensar um pouco nele aí, mas tendo na mente essa questão do novo nascimento. Diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então aqui é um texto em que Jesus está ali dialogando com Nicodemos. E esse texto começa nos dando algumas informações importantes. Nicodemos era fariseu e ele era um dos principais dos judeus. Os fariseus naqueles dias eram uma seita religiosa e eles eram conhecidos como aqueles que obedeciam a lei de Deus de uma forma rígida. Por ser um dos principais, Nicodemos também era uma autoridade religiosa e possivelmente ele era alguém habilitado no conhecimento no que diz respeito à lei de Deus. Então nesse diálogo aqui entre Nicodemos e Cristo, ele chega ali à noite e começa elogiando o Senhor Jesus, reconhecendo que ele é mestre vindo da parte de Deus. Mas o que Jesus faz aqui? Jesus, por assim dizer, eleva a conversa e coloca ela em outro nível. Jesus não agradece o elogio e nem elogia Nicodemos de volta. Jesus simplesmente vai no cerne da questão dizendo: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus nem abre precedente para a conversa se alongar para aquilo que talvez Nicodemos queira ir. Jesus já vai no cerne da questão. É necessário nascer de novo. Então, de acordo com as palavras de Jesus aí no texto que lemos, existe uma condição necessária para entrarmos no reino de Deus. Por mais que Nicodemos fosse um estudioso a respeito da lei de Deus, ele fosse aplicado em estudar a lei de Deus, pelas palavras de Jesus nós vemos aí que ele precisa nascer de novo. Se não for assim, ele não pode entrar no reino dos céus. Então, lendo as palavras de Jesus, podemos afirmar que ninguém que nasce desse lado da eternidade nasce um cristão. Todo mundo que nasce aqui, ele nasce um pecador, como sabemos, e ele precisa de redenção. Ele precisa ser regenerado. Ele vai crescer nesse lado da eternidade, mas ele vai chegar no tempo em que ele precisará professar fé em Cristo. Só nascer carnalmente aqui não torna a pessoa um cristão. Sem o novo nascimento, por mais que a pessoa possa se achar um cristão, porque ela faz boas obras, ela dá esmolas, ela ajuda os mais pobres, ela investe o seu tempo em questões nobres na sociedade, por mais que ela goste da moral e da ética que as Escrituras trazem, isso não faz dela um cristão. Ela precisa nascer de novo, ela precisa ser regenerada. Nicodemos era alguém estudado,
mas Jesus está falando para ele que se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus, não pode ver o reino de Deus. Existe apenas um tipo de cristão, e aqui eu uso as palavras do R6 Pro, que ele fala que, ainda que exista um tipo de cristão, existem estilos que podem ser diferentes. E aí ele fala o seguinte: aos mais calados e aos que falam mais, existem cristãos que são mais conservadores e outros são menos, tem aqueles que são mais intensos, tem aqueles que são menos intensos. Mesmo havendo a possibilidade de estilos diferentes, só o único tipo entra no reino dos céus. Somente aquele que é regenerado por Deus pode fazer parte do reino dos céus. O texto aponta para a condição que Jesus colocou e ela é uma norma suprema. Ela não vai mudar para agradar a mim e a você. O novo nascimento, ele é algo que o Senhor selou e que ele diz que necessariamente precisa acontecer, para que a pessoa então ela faça parte do reino de Deus. A expressão nascer de novo, que tem aí no texto, aponta para um novo nascimento que é concebido de cima, que vem do alto. No verso 3 de João capítulo 3, Jesus deixa claro que para quem quer fazer parte do reino de Deus, é necessário nascer de novo, receber esse novo nascimento que vem do alto. Os judeus, quando queriam dizer ou destacar algo importante, eles não usavam a exclamação como nós usamos em nossos dias. Eles faziam uso de repetição. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus está usando esse conceito. Jesus, antes de falar que era necessário nascer de novo, ele está dizendo aí, em verdade, lhes digo. E essa palavra em verdade, é da onde nós tiramos o nosso amém. Por assim dizer, Jesus está falando assim, amém, amém. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus vai repetir esse em verdade mais abaixo. Uma outra questão também é que os judeus também costumavam repetir com um conceito específico, e quando eles queriam enfatizar esse conceito, eles faziam uso das mesmas palavras com leves alterações. Então o que Jesus fala no verso 3, ele repete nos versos 4 e 5, mas Jesus faz algumas repetições e também insere algumas outras coisas que ele não falou no versículo 3 e o que ele fala nos versículos 4 e 5. Então, por que Jesus está fazendo uso de repetições? É porque Jesus está destacando que o que ele está falando é algo essencial. É como aquele momento em que você está numa sala de aula, por exemplo, diante de um livro, e a professora ou o professor fala assim, olha, sublinha isso que eu estou falando, ou anota isso que eu estou falando, porque isso daí vai cair na prova. Jesus está chamando a atenção para algo muito importante. Sem isso aqui, a pessoa pode fazer o bem maior que ela puder fazer. Sem ela nascer de novo, sem ela ser regenerada, ela não entra no reino de Deus. Ela não entra. Isso é muito importante para nós, porque isso nos faz avaliar a nossa vida cristã. Os frutos que estamos produzindo, se eles de fato nos apontam para a realidade de que nascemos de novo, ou se drasticamente estamos aqui simplesmente convencidos, porque nos afetuamos aquilo que é pregado e gostamos de ouvir as Escrituras simplesmente como uma história e não como regra de fé e conduta para ordenar as nossas vidas. Então, no decorrer do discurso, Jesus faz essa asseveração com Nicodemos, e então Jesus responde a Nicodemos demonstrando, porque Nicodemos aqui no diálogo ele não entendeu o que Jesus estava falando. Nicodemos ele era alguém hábil no conhecimento da lei, mas ele não compreendeu o significado das palavras de Jesus. Jesus está falando de uma vida de qualidade maior, de algo superior. É um renascimento espiritual e Nicodemos, por aqui então, até esse momento ele somente está avaliando questões físicas, desse lado da eternidade, coisas terrenas. Então alguém que nasce fisicamente e vive baseado só no físico, não consegue entrar no reino de Deus. Jesus então explica para Nicodemos a importância do novo nascimento. Jesus diz a ele que aquele que é nascido da carne é carne. A carne deseja o que é pertinente à carne. E ela não nutre nenhum anseio pelo reino de Deus. O reino de Deus, para aquele que está somente na carne, é algo que não é tangível, não é real.
O entendimento da pessoa não se abriu para essa realidade ainda. Então a inclinação da carne, como as Escrituras nos diz, é inimizade contra Deus, pois ela não se sujeita à lei de Deus. Paulo fala isso. A carne se inclina para as coisas da carne, mas o Espírito se inclina para as coisas celestiais, para aquilo que está inserido no reino de Deus. Então Jesus enfatiza a importância e necessidade da pessoa nascer de novo. Nascer da água, que o texto fala aí para nós, não necessariamente está relacionado com as águas do batismo, mas é uma ênfase que Jesus está dando aqui sobre a necessidade de purificação, de uma renovação que a pessoa precisa receber na sua vida. Em resumo, então, nascer da água e do Espírito aponta para uma lavagem e purificação na alma do pecador, de maneira que ela é realizada pelo Espírito Santo, aonde o Espírito de Deus leva ao coração dessa pessoa as Escrituras sagradas. Então está tudo conectado, se a gente pode dizer. O Senhor elege a pessoa na eternidade, a pregação das Escrituras, a pessoa é exposta à palavra de Deus, que nós falamos na aula passada, que é a questão do chamado geral. E o Espírito de Deus, então, vence as resistências dessa pessoa, desse eleito, e leva a palavra de Deus ao coração dessa pessoa, que aí, então, é a chamada eficaz, gerando nessa pessoa uma nova vida, a vida espiritual. E aí, então, ela consegue olhar para o Senhor, se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Jesus, então, nesse diálogo, ele continua respondendo a Nicodemos e fala para ele como o novo nascimento acontece. Então, quando Jesus diz aí que o vento sopra para onde quer, que ouvimos o barulho que ele faz, que não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai, Jesus está fazendo uso de jogo de palavras. Jesus está dizendo aqui para Nicodemos que quem realiza a obra de regeneração é o Espírito Santo. E assim como o vento sopra para onde quer, e nós não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai, isso significa que a obra do Espírito em regenerar alguém é misteriosa, no sentido em que a gente não vê e a gente não pode controlar. Por isso que Jesus está usando isso aqui, olha, o vento sopra para onde quer. Ele vem e vai, a gente não vê. A obra do Espírito de Deus em regenerar alguém é dessa forma também. Está acontecendo. E a gente não consegue ver e a gente não consegue controlar. Mas quando Jesus diz que se ouve o barulho que o vento faz, isso aponta para a questão de que os efeitos da regeneração, os frutos daquilo que o Espírito de Deus está realizando na vida da pessoa, a gente consegue ver. Porque há uma mudança drástica na vida daquele que é regenerado. A disposição de mente, de coração, de vontade da pessoa, ela muda. E é claro que com o passar da vida cristã, ela vai almejar a santificação e ela vai sendo transformada pelo Senhor. Mas no ato da regeneração, ela passa a desejar o Senhor e a ter intimidade com Deus, que antes ela não tinha. E isso, então, é uma evidência inegável daquilo que o Espírito de Deus agiu, fez na vida da pessoa, que antes estava morta e não tinha nenhum tipo de atividade espiritual para o Senhor. Então, além da necessidade da regeneração, do novo nascimento, Jesus ressalta a importância do novo nascimento. No novo nascimento, a pessoa regenerada, ela passa a desejar vida com Deus, ela passa a almejar as coisas do alto. Ela passa a amar a Deus, seu coração pulsa por Deus, algo que antes da ação do Espírito não existia, não havia. As pessoas podem usar até jargão, se Deus quiser vai acontecer. Deus é bom, eu creio em Deus. Mas isso pode ser palavras apenas vazias. Se não nascer de novo, nós não temos a compreensão do que é isso, na sua profundidade. Do que de fato é falar Deus é bom, do que de fato é falar eu creio em Deus. Então é necessário nascer de novo, e é o que Jesus expõe aqui para Nicodemos. Jesus, por assim dizer, expõe para ele a importância da regeneração. Sem ela, nós não fazemos parte do reino de Deus, e sem ela, nós não temos vida com o Senhor. Nós não conseguimos desfrutar da comunhão com Deus.
Passando para o próximo slide, a nossa confissão de fé de New Hampshire, que nós professamos aqui na igreja, o ponto 7 diz o seguinte: cremos que, a fim de serem salvos, os pecadores devem ser regenerados ou nascidos de novo, de que a regeneração consiste em dar uma disposição santa à mente, que ela é efetuada de uma maneira acima da nossa compreensão pelo poder do Espírito Santo, em conexão com a verdade divina, de maneira a assegurar nossa obediência voluntária ao Evangelho, em que sua evidência apropriada aparece nos santos, frutos do arrependimento, fé e novidade de vida. Para resumir essa questão aí, da importância da regeneração. Alguma dúvida até aqui, meus irmãos? O espírito mau, o irmão está falando assim, nós nascemos maus, nós nascemos pecadores, sem vida com Deus. E o Senhor, por meio do seu Espírito, produz vida que nós não temos para com Deus. Então, essa maldade que o pecado instaurou em nossa vida, pela obra do Senhor em nos regenerar, ela é vencida e a gente não vive mais escravizada por essa maldade que o pecado estabeleceu em nossas vidas. Isso é um ponto. Agora, o espírito mau, se o irmão está na cabeça, o espírito mau em relação a atividades malignas, coisas que o inimigo possa fazer, aí é outra coisa. Tá? Aí tem mais a ver com a questão que o Senhor realiza de libertar pessoas das garras das trevas. Mas a questão da maldade que nós estamos abordando aqui, ela diz respeito ao que o pecado realizou na vida da pessoa em encarcerá-la no pecado, escravizá-la no pecado, de maneira que ela é má, porque ela não tem vida com Deus, e ela sempre vai fazer aquilo contra o Senhor. Ela nunca vai desejar o Senhor até que o Espírito de Deus age em seu coração, dando a ela uma nova vida, para que ela então creia em Cristo, ela se arrependa e tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Então, tem essas duas questões aí. Não sei se eu respondi a pergunta do irmão. A palavra diz que há um só espírito e há uma só alma também, né? Sim. Mas isso quando se estuda a palavra, quando se aprende, né? Quando troca, porque às vezes a pessoa não tem um espírito bom, né? Essa questão do espírito bom está mais relacionado com a pessoa não ter talvez uma boa índole, não crer no Senhor e praticar maldades, ela é entregue às coisas ruins desse lado da eternidade. Ok, obrigado, irmão. Se os irmãos quiserem complementar alguma coisa, fiquem à vontade. Mas esse espírito mau aí, que eu acho que o irmão está na cabeça, ela tem mais relação com uma pessoa que não tem a vida entregue ao Senhor e ela está escravizada pelos desejos do seu coração. E por ela não se curvar ao Senhor, ela não tem nenhum tipo de animação para Deus. Então ela vai cometer todo tipo de maldade, todo tipo de impureza. Não que ela tenha um espírito mau no sentido de um espírito maligno possuindo ela. Não é isso. Não necessariamente isso. Ela vive sob o curso do príncipe das trevas desse presente século. Ela está sob as influências do mal que está nesse presente século, como todos aqueles que não professam fé em Cristo ainda. Então ela pode fazer qualquer tipo de maldade, porque para ela isso pode até ser normal. Mais alguma questão, irmãos? Alguma pergunta? Não? Então vamos passar para o próximo ponto, e aí a gente encerra, que é a necessidade do novo nascimento. E aí nós vamos olhar para esse texto aí de Tito 3:5. Antes de lermos ele, vou passar algumas coisas aqui para os irmãos. O novo nascimento é necessário, porque o nascimento da carne, como temos dito até aqui, nos posiciona em uma condição ruim, desastrosa e terrivelmente pecaminosa. Sem a regeneração, não temos atividade espiritual que nos leve a desejar o Senhor. O homem natural não aceita as coisas de Deus como Deus determinou na sua palavra. Na verdade, para ele, as coisas de Deus são loucura. Nosso estado era
de depravação total. Cada parte do ser humano foi afetada pelo pecado, seja a mente, seja a vontade, seja a emoção, todo tipo de faculdade que você puder pensar com respeito ao ser humano, quando o pecado se tornou real, toda e qualquer parte da humanidade, do ser humano, foi afetada pelo pecado, ele foi contaminado plenamente pelo pecado. O conceito de depravação total não define que o homem não possa fazer algum bem. Esse conceito teológico define que o homem não regenerado é incapaz de buscar a Deus e de praticar qualquer atividade espiritual que o aproxime de Deus. Então, alguém que não professou fé em Cristo, alguém que não tem Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pode fazer boas obras. Ele pode fazer boas obras. Mas a depravação total aponta para a incapacidade dessa pessoa de ter qualquer tipo de relacionamento com Deus. A corrupção que se instaurou na vida do homem após o pecado é sobremodo trágica, pois encarcerou essa pessoa em uma prisão, de modo que tudo que essa pessoa venha fazer, de modo que tudo que ela deseje ou pense, o pecado estará presente. Ela será manchada pelo pecado. John Piper, falando a esse respeito, ele diz o seguinte: nossa corrupção pecaminosa é tão profunda e tão forte que nos torna escravos do pecado e moralmente incapazes de vencer nossa rebelião e cegueira. Esta incapacidade de salvarmos a nós mesmos é total. Somos completamente dependentes da graça de Deus para vencer nossa rebelião, para dar-nos olhos para ver e atrair-nos eficazmente ao Salvador. O texto de Tito, capítulo 3, os versos 3 a 5, diz assim: pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse texto nos mostra a condição em que nos encontrávamos antes de sairmos dessa escravidão que o pecado nos colocou, dessa terrível condição de inimizade contra Deus. As Escrituras Sagradas nos mostram que no passado nós éramos insensatos, ou seja, vivíamos como seres irracionais para com Deus. Não pensávamos a respeito de Deus, não críamos no Senhor. Muitos podem até mesmo ser religiosos, mas ainda estão na condição de insensatos porque não creem em Cristo Jesus como Salvador de suas vidas. Na época de Jesus, por exemplo, os fariseus estudavam a lei, mas viviam na insensatez. Infelizmente, a religião se tornou um esconderijo para muitos que querem se manter autoconfiantes, confiando na força do próprio braço. O texto de Tito também diz que nós éramos desobedientes, nós não fazíamos questão nenhuma de cumprir alguma coisa da parte de Deus. Éramos desgarrados, ou seja, vivíamos uma vida no engano. Por mais que vivíamos coisas aqui desse lado da eternidade, coisas boas, antes da regeneração, vivíamos enganados. Porque essas coisas da terra somente nos confere coisas daqui, mas não nos aponta para uma vida eterna. Vivíamos como escravos, ou seja, estávamos dominados inteiramente por algo. E aqui eu só coloco duas opções, ou a Deus, ou a Satanás, o inimigo de nossas almas, o diabo. Então nós vivíamos escravizados pelo pecado, sobre a influência do príncipe das trevas que opera nesses dias nos filhos da desobediência. Nós vivíamos escravizados por ele, sobre a sua influência. E Satanás não escraviza com coisas ruins. Ele escraviza dando ou acendendo no seu coração os desejos que você mais quer, potencializando isso na sua vida. Te encarcerando com isso, enganando as pessoas. Então, por mais que vivíamos alguma coisa que nós gostávamos aqui, era uma vida de engano, porque ela não nos apontava para o Senhor e nem para a realidade de que há uma vida eterna. E nessa vida de escravidão, nós vivíamos em paixões e prazeres
da carne, em todo tipo de prazer ruim, vivíamos em maldade e inveja. A inveja é um tipo de amor, mas é um amor corrompido. É um ressentimento, é algo que nós almejamos aquilo que é do outro de uma maneira ruim, de uma maneira totalmente corrompida. Nós tínhamos ódio, odiávamos as pessoas, vivíamos de forma maliciosa e nutríamos antipatia muitas vezes pelas pessoas. Tínhamos aversão a elas em determinadas situações. Claro que Paulo não está esgotando o assunto aqui, mas as suas palavras desenham, mostram-nos um quadro de como nós éramos antes de sermos regenerados pelo Senhor por meio do seu Espírito. A nossa vida ela era assim, depravação total, no sentido de que nós não tínhamos nada para com Deus, não tínhamos vida para o Senhor, não desejávamos isso e vivíamos segundo o desejo do nosso coração, fazendo tudo aquilo que gostávamos de fazer, mesmo que isso ofendesse a Deus, isso para nós não era real, então nós vivíamos assim. O ponto de virada na vida da nossa vida está em Deus, pois Ele se manifestou a sua bondade diante de tanta maldade que Paulo descreveu aí, que havia em nós. Quem busca o pecador para salvar é o Senhor. A manifestação da bondade de Deus nos trouxe salvação, não por alguma coisa que fazemos, não por alguma obra que viemos a fazer e o Senhor olhou lá do alto do céu e falou, não, esse daí eu vou salvar. Não foi por isso. Não foi porque tínhamos uma predisposição para sermos salvos, mas foi misericórdia de Deus, foi graça do Senhor. Não merecemos, mas o Senhor nos salvou. O Senhor nos removeu de toda essa sujeira que nos encontrávamos para nos dar vida novamente. A bondade e a misericórdia de Deus é manifestada a nós na pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós fomos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E como temos falado até aqui, o Espírito Santo nos lavou e nos purificou, nos deu uma nova vida e Ele mesmo nos protege e investe em nós, testificando em nosso coração a respeito das Escrituras Sagradas, nos dando conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, sem a obra do Senhor, sem essa regeneração que o Senhor realiza em nossas vidas, nós continuamos presos, escravizados pelo pecado. Nós não sabemos, meus irmãos, a maldade que o homem fora de Deus pode fazer. Nós não sabemos o quão mal ele pode ser. Até o que ele pode cometer de maldade, mas ele pode ir fazer coisas horrendas. Mas o Senhor, por graça e misericórdia, nos deu, nos salvou, nos lavando por esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Terminando, falando a respeito da necessidade do novo nascimento, gostaria de ler essa citação de John Piper. Ele diz o seguinte: nossa corrupção pecaminosa é tão profunda e tão forte que nos torna escravos do pecado e moralmente incapazes de vencer nossa rebelião e cegueira. Esta incapacidade de salvarmos a nós mesmos é total. Somos completamente dependentes da graça de Deus para vencer nossa rebelião, para dar-nos olhos para ver e atrair-nos eficazmente ao Salvador. E quem realiza isso em nossas vidas é o Espírito de Deus, nos dando vida, para que possamos então nos arrepender e ter fé em Cristo Jesus e tê-lo como nosso Salvador. Então, meus irmãos, a regeneração ela é importantíssima. Sem ela, nós não entramos no reino de Deus. Cristo Jesus não é o nosso Salvador. Muitos vão encarar Jesus Cristo como uma pessoa legal, ou o cara lá de cima, alguém bacana, que trouxe conceitos legais para a humanidade, alguém que fez boas coisas. Não verá Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, eu encerro a aula com essa palavra. Alguma pergunta? Alguma colocação? Algum esclarecimento? Os irmãos, fica a Cláudia. Bom dia, pastor Paulo. Bom dia. Eu não sei se cabe nessa lição, mas em Romanos 8,16, quando fala o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito, ele se refere a que Espírito? Quando ele fala o próprio Espírito, o Espírito ele Santo testificando em nosso espírito a respeito
daquilo que Jesus Cristo fez. Ele é quem nos concede o entendimento necessário e pleno daquilo que Jesus realizou. Sem essa ação do Espírito de nos abrir a verdade das Escrituras Sagradas, nós não vamos conseguir ter a correta compreensão daquilo que Jesus Cristo fez. Então é Ele que nos concede o entendimento para que a gente tenha essa plena compreensão. Então, quando você lê as Escrituras, o Espírito de Deus vai trabalhar aquela palavra no seu coração, te trazendo o entendimento daquilo que o Senhor quer que você aprenda com aquilo. Então, essa é uma das funções do Espírito de Deus, de nos trazer o conhecimento das Escrituras Sagradas. Por isso que a gente precisa estudar ela, ler a palavra de Deus. Não somente para viver uma vida religiosa, mas para viver essa nova vida que o Espírito de Deus trouxe a nós, para que a gente possa vivê-la de uma forma total e cabal, por assim dizer. Sem isso não é possível. Então, nós temos o Espírito, e Ele vai trazer a nós esse conhecimento da palavra de Deus. Ah, você quer saber se é alma, corpo e espírito, ou só alma e espírito? Se há três... Todas. Todas as explicações que puder me dar, porque é um texto assim que gera dúvidas, Sim. né? Pode falar, Fabião. Bom dia, graça e paz, amém? Então, existe uma discussão teológica se nós somos dicotomistas, ou somos duas partes, parte material e parte espiritual, corpo e alma, ou somos tricotomistas, alma, corpo e espírito. O bom de entender sobre isso é duas partes, não que eu queira encerrar o assunto. Então, assim, a maior parte do tempo que a Bíblia está querendo dizer entre alma e espírito são palavras com uma semântica semelhante para dizer sobre a mesma coisa, dizendo sobre a sua parte espiritual, por assim dizer, A gente tem esse hábito de dividir o ser humano em partes, Mas, assim, está dizendo sobre a sua alma, Dizendo sobre a sua parte espiritual. Então, o Espírito Santo testifica no seu íntimo, no seu ser, no seu entendimento. Com o corpo você não se fala, O corpo, ele depende da alma para viver, Então, o Espírito Santo está testificando com você de que você é filho de Deus, Não é com algum departamento seu lá dentro, na sua cabeça, que é meio indefinido, não é disso, Como a gente fala espírito do homem, é uma palavra meio complexa, por quê? Porque ela significa algumas coisas. Ele está dizendo ou a parte espiritual do homem, mas você já percebeu que tem texto que fala assim, por exemplo, Salmo 51, sustenta-me com um espírito voluntário, É uma disposição já, Ah, ele está com o espírito, assim, tem a ver com a disposição. Então, espírito é uma palavra complicada que ela serve para várias coisas e é usada em vários contextos e nem sempre o significado é o mesmo, No caso, o espírito voluntário é uma disposição voluntária, Você tem uma disposição voluntária. Aí o pessoal brinca no mundo, tem espírito de porco, Assim, no sentido de que ele tem uma disposição ruim, ele é maléfico, Tem uma disposição má, atentado, aquela brincadeira, esse moleque atentado, No sentido de que ele é bagunceiro, não sei o que, tal, mas está falando, na verdade, dessa disposição da alma, disposição daquela pessoa como inteiro, de ser mais aguerrido, ou uma disposição voluntária, ele está sempre, tem um coração voltado para Deus, no sentido, ou não, Mas, assim, quando ele fala aqui que o Espírito está testificando com o seu espírito, na verdade, está testificando com você, sem querer fazer distinção, Tem um texto que fala, que a espada, da justiça, a espada ela chega assim, é tão afiada que divide alma e espírito. Quer dizer, não tem como definir alma e espírito. É tão afiada que ela chega a esse âmago, mas não define, se existe uma parte espiritual, espírito e alma, como se aí a pessoa morre e o que acontece? O corpo vai para a terra, a alma vai para onde e o espírito vai para onde? Você fica meio perdido, Então tem 3 departamentos, Então, assim, pensa na sua parte material, na sua parte espiritual, que vai te ajudar bastante, resolve muitas coisas aqui, Obrigado, Fábio. Mais alguém, irmãos? Então, acho que não vai ter mais perguntas, nem colocações. Amém.
Então, os irmãos que tiverem alguma dúvida, que talvez você se sinta envergonhada de perguntar aqui, você pode nos procurar e nos perguntar, e nós vamos procurar responder você da melhor forma possível para sanar a sua dúvida. As suas dúvidas nos ajudam muito, porque nos abre os olhos para que a gente consiga compreender algumas coisas que talvez não estejamos falando aqui. Então vamos orar ao nosso Deus, encerrar esse tempo. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer e bendizer ao Senhor por esse tempo que o Senhor nos deu de aula, que a palavra do Senhor possa reverberar em nosso coração, possamos, ó Deus, meditar naquilo que o Senhor fala a nós, e também, ó Deus, dar a devida importância para o novo nascimento, avaliar nossas vidas, ó Deus, olhar para os frutos que estamos produzindo, se de fato, Deus amado, eles são concernentes com o novo nascimento, ó Deus, e tudo aquilo que há em nós que não condiz com o novo nascimento, com essa nova disposição, com essa regeneração que foi operada a nós, que o Senhor nos ajude para que abandonemos essas coisas e possamos, ó Deus amado, corrigir nossas vidas e orientá-la, Deus, de acordo com a sua palavra. Nosso Deus, pedimos a Ti graça, pedimos a Ti misericórdia, como até que o Senhor tem tido. Nos ajude, Deus amado, a amar ao Senhor e a temê-lo profundamente, e que a nossa vida, Deus, bendiga e engrandeça o Senhor. Te louvamos e te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, vamos ter o nosso intervalo e em seguida retornaremos para o culto.